Aí, Pronto. agora. É isso aí. Agora vai. Show de bola, cara. Aprendendo. Então, olha aí, tá vendo? Coisa nova. Toda hora a gente tem que estar aprendendo uma coisa nova. Verdade, verdade. Prazer em te Amigo, conhecer. quero primeiramente agradecer a sua presença. A gente já se conhece há muito tempo, porque é desde a época que eu comecei a criar Curió que eu adquiro alto-falante seu. Falante sempre me tratou muito bem, sempre me ensinou. Lá na casa da minha mãe, quando eu fiz o meu estúdio acústico, depois quando eu me mudei, agora que eu tô nessa, eu já tô de novo te ligando. Então, eu quero te agradecer por essa pessoa maravilhosa que você é, com todos os curioseiros, passarinheiros, e agradecer também pela sua presença na live, viu? Muito obrigado. Obrigado, obrigado. Vamos lá. E, Dalécio, então, eu sei que você deixou anotado alguns tópicos aí, algumas coisas sobre o que mais as pessoas te perguntam hoje em dia. Eu também queria falar um pouco sobre os falantes que você está usando e também a gente falar um pouco sobre como preparar um ambiente para que ele fique aquele ambiente acústico sem precisar fazer muita coisa, né? A gente sabe que tem alguns detalhes aí que são primordiais para a gente fazer numa sala, no quarto, no banheiro, seja o que for. E antes de falar tudo isso, mais uma vez lhe agradecer. Muito obrigado, viu, meu amigo? Te agradeço de coração e eu espero fazer uma boa live com você. Mandar um abraço aí pro pessoal da Bahia, o Fábio Brito, que ele pediu para mim isso daí, o Milton do criador do Vale do Curió também pediu. Um abraço a todos aí. Ah, vamos lá. Vamos lá. E Dalécio, hoje em dia, a gente sabe que você está trabalhando com grandes falantes aí, mas ultimamente, quais são os falantes que vêm despontando na criação e o porquê? Fala um pouco de cada um e quais são os que estão em destaque. É uma coisa assim, você tem que estar sempre renovando na questão de alto-falante, porque a cada 4, 5 anos a indústria ela muda uma sequência de fabricação, tá? Não só pela evolução tecnológica, tá? Se você pegar os alto-falantes de hoje, fabricados hoje, eles têm uma tecnologia em comparação com os mais antigos, tá? Então não tem como conseguir fornecer um modelo de alto-falante que você fala, pô, esse daqui se encaixou muito bem, tá? E falar assim, pô, nós vamos ter ele durante 10, 15, 20 anos. A gente não consegue ter isso daí, porque agora todos os alto-falantes que eles entram no mercado, e isso é bom citar, eles são feitos para o ouvido humano, tá? Você não vai falar assim, poxa, olha, não, é pro Curió mesmo, você entendeu? Não existe isso. O pessoal que imagina isso, ele está um pouquinho viajando. Isso daí é feito pro ouvido humano. Só que tem uma coisa, o Curió ele aprende pela faixa de frequência. Eu sempre falei isso, já comentei isso com você, e eu quero que o pessoal consiga entender isso daí, tá? Filhote, ele aprende pela pela frequência que ele está ouvindo desde o nascimento. Tá? Aquela faixa de frequência que vai definir o aprendizado dele. Tá? Ah, quando eu falo isso, o que eu quero dizer com isso? Tá? Você outro dia comentou comigo de um modelo de driver, tá? Que determinada pessoa usa, eu não vou citar nome de ninguém aqui, mas ele usa, tá? Eu até mandei para você o Gráfico. o gráfico técnico desse modelo, você viu que a faixa de frequência dele é uma faixa pequena. Tá? Os alto-falantes, no geral, eles são fabricados para abranger o alto-falante comum, tá? Eles abrangem uma faixa de frequência maior que aquilo, tá? Só que eles vão trabalhar dentro de uma faixa de frequência que vem do amplificador. Tá? Então não adianta dizer, olha, a frequência vai de 20 Hz até 25 kHz, isso daí não existe. Você entendeu? Na prática não existe. Entendi. Tá? Por quê? Ele vai emitir uma determinada sonoridade, uma determinada faixa de frequência. Até vou usar aqui uma coisa que está atual aí, que é a Covid, né? O pessoal fala assim, olha, nós temos que manter aquela linha
Então você imaginando aquela linha é uma faixa de frequência, você deve dizer, não pode ultrapassar aquilo, porque senão vai ocorrer um desastre. Mesma coisa funciona com o alto-falante e o próprio aparelho em si, porque ambos estão conectados, tá? Se você aumentar o volume de som de um aparelho a mais de 70% da potência dele, você distorce a sonoridade dele. Então tem muita gente que eu vejo assim, pô, o cara fala assim, olha, eu quero colocar 10 alto-falantes e esticar fio para tudo quanto é lado, e aí ele vai lá, aumenta o volume ao máximo. Quando ele aumenta o volume ao máximo, ele pode até ajustar nos potenciômetros, tá? Mas de qualquer forma, a distorção que está ali vindo do aparelho, ela vai transferir para o alto-falante, mesmo ele regulando o volume do potenciômetro. Então, às vezes, você pode perder todo um trabalho por besteira, tá? Por detalhes bobos assim, você entendeu? Você comentou comigo da, de como utilizar o alto-falante dentro de um ambiente, tá? A questão da acústica ambiente. É uma coisa interessante, eu vou contar aqui uma historinha rápida. Fica à vontade. Eu tive uma vez na casa da minha irmã, aniversário dela, e não ia ter festa, não, era mais uma coisa pessoal mesmo. E eu cheguei lá e estava tocando, que eu cheguei mais cedo que todo mundo, que eu gosto de conversar com ela, e estava tocando uma música. Pois era uma música que eu adorava, assim, entendeu? E o som entrou no meu ouvido assim de uma forma tão gostosa. Aí, pô, eu pensei assim, pô, chegar em casa, coloquei a mesma música, só que o som não veio com aquela suavidade gostosa que eu estava ouvindo lá. Aí você percebe o seguinte, pô, você pensa, pô, por que que eu estava ouvindo tão gostoso lá e aqui não? Aí você percebe assim que a posição que está o seu aparelho de som, ele reproduz uma tonalidade ali acústica, tá? Que o ambiente não absorve, você entendeu? Então ela se torna. E é a mesma coisa o alto-falante. É a mesma coisa quando o Curió, às vezes eu vejo o vídeo, o pessoal manda muitos vídeos pra gente, você entendeu? E às vezes o Curió tá num ambiente, uma sala grande, sem muito móveis, e ele tá cantando e você vê aquela sonoridade aguda. Você fala, o Curió não canta feio assim. Ele tem as notas tudo encaixadinha e depois você vai ver ele ao vivo, você vê que tem determinadas coisas, tá, que é importante dizer. Tem Curió, que a voz dele dentro do ambiente fechado, até mesmo pela potência da voz dele, ela é mais aguda, é mais estridente, você não gosta de ouvir. E tem Curió que às vezes o pessoal fala assim, isso daqui é para ouvir em sala, porque a sonoridade dele é macia, aquele volume de voz que ele canta encaixa bem com o ambiente, você entendeu? Agora, o ambiente também interfere positivamente ou negativamente. Se o ambiente, como eu te falei, ele está daquela forma que eu te falei, o passarinho canta ali, que você vê que está abafado o som, com o passar dos dias, tá? E isso eu falo assim, com propriedade mesmo, e depois eu vou explicar, dar alguns exemplos de vivência minha. O Curió, quando ele canta naquele ambiente, ele acaba absorvendo aquele tipo de sonoridade. Tá? Então, às vezes o cara estraga um bom Curió. Às vezes eu já vi muita gente fazer isso. Você entendeu? O Curió tá cantando bem, encartou ali, o cara fala, putz, olha. E ele não estava tendo aquele cuidado adequado com o passarinho. Aí ele fala, pô, agora eu vou arrumar um cantinho para ele. E aí ele estraga o bicho. Eu já vi muita gente fazer isso, eu já fiz isso no tempo de vida minha. E você vê esses detalhes bobos e você vai captando isso. Tá? Eu sempre falo eu vou ver aqui algumas coisas aqui que eu deixei Fica à anotado aqui. vontade, é bom olhar mesmo. Eu vou fazer um comentário aqui, tá?
Quando você coloca, eu sempre dou um exemplo bobo, acho que eu já dei para você esse exemplo também, tá? Todos os aparelhos que é comercializado, os amplificadores eles têm uma certa potência. Essa potência, e o pessoal faz muita confusão da resistência do falante, que é em ohms. 8 ohms ou 4 ohms. O cara falou que só tem que ser em 8 ohms. A potência do alto-falante, que é a quantidade de watts dele, tá? O que acontece? Quando você... O amplificador, quando ele é montado, tá? O que acontece com o amplificador? Ele tem uma determinada faixa de frequência e ele atende a um sinal. Sinal é o quê? Quando você conecta o alto-falante no aparelho, o alto-falante vai através da resistência dele, ele vai indicar um sinal. Então, o amplificador entende aquele sinal ou seja de 8 ohms, ou seja de 4 ohms. Tá? Então, se você colocar um alto-falante de 4 ohms, ele vai entender 4 ohms. Se você colocar um alto-falante de 8, ele vai entender 8. Se você colocar um de 16, ele vai entender 16 ohms. Ele vai entender o sinal da resistência que está sendo chamada para ele. Tá? Se você colocar dois alto-falantes, aí começa a ter as continhas. Se você coloca dois alto-falantes de 8 ohms, o amplificador então entende dois sinais de 8 ohms. Então o que ele vai fazer? Ele vai dividir a potência dele para chegar nos dois sinais. Ele dividindo a potência dele, então os dois alto-falantes acaba sendo o quê? Como se ele entendesse um alto-falante de 4 ohms. Ou seja, você estaria usando... Ele divide. Então, aí você tem que entender o seguinte, na parte técnica. A partir de quantos ohms o amplificador ele compreende o chamado do sinal? E essa é a parte mais importante que eu falo para o pessoal. Tá? Ele passa a entender o sinal a partir de 1 ohms. Tá? Dificilmente tem um ou outro fabricante que ele pode colocar a partir de 0,8, 0,7 ohms. Tá? Mas de uma maneira geral e para o pessoal entender, a partir de 1 ohm. Então se você coloca 4 alto-falantes de 4 ohms, tá? Você dividiu 4 dividido por 4, 1 ohms. Então ele vai conseguir enviar o sinal para esses 4. Se você colocar 10 alto-falantes, você vai dividir os 4 ohms, vai dar 0,4. Ou seja, é um sinal muito baixo que ele vai chegar, mas ele não vai chegar numa potência adequada, ele vai chegar como se fosse um eco. Tá? Então, às vezes o pessoal estica 10, 15 alto-falantes no mesmo aparelho, e aí você vai ver aquele que está mais próximo também, ele tem o quê? Ele puxa mais o sinal. Porque por estar próximo, a metragem daquele fio é menor, então ele puxa a primeira metragem. Já aquele que está mais distante, se você for ouvir lá, tá? Ele está um eco. Aí o que o cara faz? Ele vai lá, aumenta o volume. Aumentando o volume, ele aumenta a potência, mas aí ele tem que tomar um cuidado, porque você tem um nível de distorção. Se você está ouvindo música, você aumenta o volume, aumenta. Se você chegar no volume máximo, o som ele vai começar a distorcer e você vai perceber. Tá? Dependendo da capacidade do amplificador. É óbvio que é diferente de um amplificador de quem faz show. Tá? Aquele ali mas se você pegar um rádio comum, tá? E você aumentar o volume ao máximo, aqueles radinhos de pilha mesmo que o seu pai ouvia, eu cheguei a ouvir muito. Lá você aumentou demais o volume, você já distorce, você não entende mais nada. Entendeu? Então, como exemplo, isso daí. Tá? Eu sempre dou exemplo para o pessoal para entender, a grosso modo, a caixa d'água. Se você pegar um caninho de uma bitola de 5 milímetros, tá? Você coloca de um metro de um lado da caixa d'água e você estica a mesma bitola de cano, 10 metros, 20 metros, a potência da água
ela vai chegar mais forte no que está com a metragem menor e vai chegar mais fraca no que está. Então, o que você faz? Como que você pode tentar ajustar essas diferenças, tá? O alto-falante que vai ficar mais próximo do aparelho, você utiliza uma bitola de fio mais fina. O que vai ficar mais distante, tá? Por exemplo, se você usou de 0,20 milímetros, tá? Nesse daqui, você tem que usar 3, 4 vezes mais conforme. Se esse daqui tem uma metragem de 1 metro, se você vai usar 5 metros, ele vai ter que ter 5 vezes mais a bitola desse daqui. Uhum. Tá? É importante dizer, para o pessoal entender, o fio, ele tem o quê? Ele tem cobre. O alto-falante internamente, o rolamento dele é de cobre. Então, se o fio ele é mais grosso, tá? Ele vai puxar mais a fidelidade até chegar lá, tá? Até chegar ao produto, Essa dica. tá? Então não adianta o cara usar uma bitola de fio tudo igual, tá? Que aqueles que ficarem mais distantes vai perder qualidade. Isso daí é uma dica importante aí pro pessoal, tá? Show. E a outra coisa, feito isso, você usou todos esses cuidados, aí sim você coloca o potenciômetro, ajustando o fio no máximo, o volume do aparelho no máximo em 70%, tá? E depois ajustando os alto-falantes individualmente. Aí sim você vai poder amenizar isso. Mas de qualquer forma, tá? Eu vejo assim, o investimento nas nossas aves, elas são caras. E às vezes é preferível você ter no máximo dois, três, quatro aparelhos por dois, três aparelhos, perdão, dois, três, quatro falantes por aparelho, do que você ter um aparelho e distribuir 10, 15 alto-falantes. Eu vejo dessa forma, tecnicamente falando, e pelo investimento que a gente faz nas nossas aves, né? Delécio, eu tenho uma dúvida, já usando esse raciocínio, sobre o potenciômetro. A partir de quando é interessante usar o potenciômetro? Ou sempre é interessante usar o potenciômetro? Ó, eu tenho um aparelho aqui, e aí eu coloquei um cabo pequeno, meio metro, tá próximo, fiz um esquema ali para melhorar para o meu pássaro, do qual eu uso. Não há necessidade de usar o potenciômetro, né? Não, não. Um espaço Potenciômetro, o potenciômetro a gente só vai usar mesmo se você tiver mais, se você tiver três, quatro aves em locais diferentes, em ambientes diferentes, que você tem que, e você só tem um aparelho só, e você tem que esticar esse fio. o, esse fio para diversos alto-falantes, tá? Então aí sim o potenciômetro se faz necessário. Agora você ter apenas um pássaro ou dois pássaros que você pode colocar, porque se você tiver, isso é importante também. Se você tiver apenas dois pássaros, vamos dizer que você tem um num quarto aqui e outro num quarto que são 10 metros de fio. Você coloca dois alto-falantes com 10 metros, que a metragem tem que ser a mesma, você colocou no aparelho, o aparelho vai suportar perfeitamente e vai chegar em boa qualidade lá para eles. Tá? É Agora, importante, então, que os cabos eles tenham a mesma metragem, seria isso, para para que você chegar consiga fazer essa divisão correta. para ter a divisão correta. Porque se você, mesmo com apenas dois alto-falantes, se você tem um com 1 metro e outro com 10 metros, aquele que tem 1 metro ele vai puxar mais. Isso Indiscutível. não tem como, é matemática, não tem como a gente mudar isso. Eu entendi. Tá. Só para mais uma pergunta aqui, meia boba, mas eu sei que vão perguntar em cima desse raciocínio aí. Vão perguntar para mim, vou logo antecipar. Então, se a gente calcula aqui o máximo que a gente pode utilizar para um aparelho desse seria 10 metros, seriam 10 metros de cabo para dois falantes, no caso. Se um falante eu estiver usando um cabo de 1 metro e o outro de 7, esse que eu estou usando de 1 metro, ele vai me trazer uma realidade mais próxima daquilo que eu preciso, da frequência, uma qualidade melhor. Certo? Agora, se eu tiver vê aí, eu sei que dificilmente uma pessoa faria isso, mas olha, acredito que eu já vi gente que emenda só um fio no outro assim mesmo, sabe? Com esparadrapo e tudo e vai, né? Então, por isso que eu uso essas perguntas, porque a ideia é ajudar a galera que tá começando, que ainda não trocou uma ideia contigo e tudo. Então,
Se eu usar para o aparelho ou o falante que está próximo do aparelho, um cabo fino, tá? E para o outro de 7 metros, eu usar um cabo com uma espessura maior, eu consigo igualar? Não seria interessante. Seria melhor usar um potenciômetro? Ou o quê? Não, não, não. Nessa metragem aí, você consegue igualar, mas ainda assim eu usaria o potenciômetro, pela metragem que você falou, tá? Até uns 5 metros, 6 metros, 5 metros, tá? Vou colocar ele como padrão, tá? Não vai interferir muito, mesmo que você use um de 5 metros. Um de 1 metro de um lado e outro de 5 metros Mesmo do se o outro. calibre do fio for diferente. Aí é que tá. O que está de 1 metro não pode ser inferior ao que está, entendeu? Quer dizer, não pode ser superior ao que está mais longo. Ele tem que ser mais fino. Se o cara usar o contrário, ele vai perder em qualidade. Cara, não, tô te falando isso, jamais eu faria isso na minha vida. Até porque a primeira vez que eu coloquei o falante, eu já te liguei. Mas é porque eu já fui em criatório, que tu via assim, parecia um varal passando, no meio tinha uma emenda, e aqui vinha um cabo grosso e depois emendava num outro que o cara tinha arrumado de um som velho dele fino e terminava a chegar onde ele queria, né? Então esse cara ele está fazendo tudo errado. O que ele está perdendo aí, D'Alessio, numa emenda dessa, numa emenda incorreta? O que ele está perdendo? Fala pra gente. Ele vai perder em qualidade sonora. A frequência não vai ser a mesma, tá? Ele vai perder em qualidade mesmo, tá? Há uma coisa assim que eu, em cima disso que você comentou, e eu já vi muita gente fazendo isso, usar dois alto-falantes no mesmo ambiente, tá? Usar alto-falante diferente. Eu já trouxe muita gente aqui, tá? Muita gente. O pessoal às vezes fala assim, pô, é besteira isso. Eu já vi nos grupos aí que eu não participo diretamente dialogando com a turma, mas eu vejo ali, às vezes você fala assim, poxa, não é possível que o cara fala isso, você entendeu? Mas é uma coisa assim, o pessoal tem muito, o pessoal que mexe com canto, ele é muito, como é que eu poderia dizer? Eu tô tentando achar a palavra aqui, você entendeu? Usa Mas essa mesmo aí que não tem problema. Esses caras são isso mesmo. não, mas não é isso, ó. Não, não, não é bem isso, cara. Se perguntar pro pessoal da antiga mesmo, e eu já faço parte dela, eu lembro bem, mais ou menos ali na década de 80, ainda se usava o vinil. Aí, sem brinca, era vinil e fita. E sem brincadeira nenhuma, entrou o CD. Cara, quem viveu aquela época, como era difícil você vender uma gravação de CD. O pessoal tinha medo, 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 até que começou a aparecer os primeiros pássaros nos torneios, a gravação em CD. Você pegar o CD, ele durou um bom tempo. E nos últimos tempos aí a gente usa então cartão. Até então, cartão, o pessoal falava muito, não vai aceitar, não sei o quê. Você entendeu? Quer dizer, você tem alguns mitos que é criado E a mesma coisa é o alto-falante. Você entendeu? Quer dizer, o pessoal fala, alto-falante é tudo igual. Se fosse tudo igual, você não tinha diferentes modelos de alto-falante. Não teria. E se você pegar, eu já trouxe muita gente aqui, eu coloco o aparelho para tocar, sem mexer em volume, sem mexer em nada. Eu vou colocando os alto-falantes e explico a sonoridade de cada um. E a pessoa percebe a diferença de sonoridade. Eu tenho até um vídeo com o Vitor Padovan, ele veio aqui fazer comigo aqui, e eu mostrando isso daí, e ele, nossa, é verdade. E até então o pessoal tinha esse. E ainda tem, você entendeu? Quer dizer, leva isso na cabeça. Então eu já vi muito em grupo o pessoal falar isso. Você entendeu? Voltando àquele negócio do cartão, tem uma coisa interessante que eu vou contar uma história, e ela bate muito com aquilo que eu falei da frequência, que eu não me importo nem tanto com alto-falante. Às vezes o pessoal me chama aqui e eles falam assim, quando eu falo não me importo, é assim, você tem concorrentes, então tem gente que ele liga para mim aqui e fala assim, D'Alessio, olha, eu queria que você me falasse sobre esse alto-falante que eu peguei de fulano de tal, e eu nunca comentei. Se alguém falar assim, poxa, olha, não, ele já comentou, falou alguma coisa, é mentiroso.
Eu nunca comentei sobre o alto. Eu sempre falo, olha, para mim falar bem do meu, eu vou ter que fazer o comparativo com outro e explicar. Então, o meu alto-falante é esse daqui, tá? Eu explico a sonoridade dele para você, se você quiser, você pega. Você entendeu? Então, a, a- quando começou esse negócio de. Eu já vi gente fazer alto-falante, canto do Curió usando o celular. Hoje mesmo veio um sujeito aqui que ele mostrou o bichinho dando os primeiros módulozinhos ali entre churriado e as notinhas. Você vê que estava encaixando ali. E ele está esperando o aparelho lá da Tektron. Você entendeu? Ele falou, Dallas, eu vim comprar o teu alto-falante e estou esperando o aparelho da Tektron para poder conectar. Eu falei, mas o passarinho está aprendendo com o quê? Aí eu toco o alto-falante para ele, eu toco o celular para ele. Rapaz, é um perigo que você vai ter aí quando você fizer as mudanças. Porque é aquilo que eu te falei, a parte da frequência e o pessoal, eu gostaria que eu vou bater muito nessa tecla por um bom tempo. O filhote, desde o nascimento até mais ou menos 7, 8 meses, ele aprende o canto através da frequência sonora que ele está habituado a ouvir desde filhote. Na fase adulta, tá? E aí eu poderia citar algumas coisas que eu fiz, tá? O passarinho ele aprende o canto. Ele aprende o canto, não. Você pode modificar o manejo, modificar CD, modificar algumas coisas nele que você achar necessário, tá? Porque ele já compreende o canto da espécie dele. Então são duas situações. A primeira é a frequência sonora da, da fase de aprendizado. Por isso que você não deve mudar o alto-falante. Um volume de som que você mexe durante o aprendizado, você já pode colocar a coisa a perder. Uma mudança de alto-falante, uma mudança de aparelho. Muita gente aí tem aquele costume, vai comprar o Curió do cara que está encartadinho bonitinho, já compra com aparelho, alto-falante, tudo. Você entendeu? Por quê? Porque faz sentido isso. O pessoal não compra à toa, você entendeu? Ele compra já aquele conjunto todinho, porque aquilo ali faz um sentido muito grande. Se ele modificar alguma coisa, ele pode perder. Mas na fase adulta, tem muita gente que às vezes tem um passarinho de potencial imenso, tá? E que o passarinho mantém aquele canto que a gente pode dizer assim, um pouquinho medíocre, você entendeu? Sei. Porque ele não investiu mais no passarinho. Tem o nosso amigo, o Fábio Piloto. Eu vou comentar dele, é um cara que eu tenho uma admiração muito grande por ele. O primeiro ano do Ponta Negra, que eu assisti ele cantar, que ele foi campeão brasileiro sem repetição, naquele ano o Fábio segurou o passarinho, porque o passarinho começou a querer repetir, ele não queria perder o campeonato. Então ele segurou um pouquinho o passarinho. Eu não sei qual foi as modificações que ele fez, que no ano seguinte, apesar do Ponta Negra repetir muito, ele tinha um sotaque de fundo. E isso prejudicava a nota final dele nos torneios. Era um passarinho que se apresentava muito, encantava muita gente. O juiz que está de perto ouvindo percebia o sotaque, quem está um pouquinho de longe não. Em uma das conversas com o Fábio, eu expliquei isso para ele, outros juízes também. Ele fez uma modificação no ambiente acústico do pássaro. No ano seguinte, o pássaro veio muito bem. Ele perdeu ele deu aquele sotaque de fundo que ele tinha, suavizou a voz dele. E para qualquer um que perceber isso, vai perceber o seguinte: você faz os comparativos de nota dele de 2018 e você faz os comparativos das notas dele de 2019. Em 2019, a média da nota dele foi 8,6. 8,6, 8,7. Ele viajou nessa patamar de nota. Se você pegar as notas de 2018, era 8,3 a 8,4, no máximo 8,5 algumas vezes. Então ele aumentou muito
e se tornou um passarinho altamente competitivo, tanto que foi campeão. Esse daí é um exemplo. Um outro exemplo que eu posso citar, tá, foi o do nossa, fugiu o nome, Indonésio. Indonésio no torneio de 2018, no Rio de Janeiro, ele por pouco ele não papou o campeonato lá. Sábado ele foi o primeiro lugar. Para quem assistiu aquele Curió cantando no sábado, e se olhar a cantoria dele de sábado, e olhar aquela cantoria que ele repete na estaca 4 minutos e meio, que é uma festa gostosa de ver, mas se comparar as duas cantorias, você vai perceber que do Torneio dos Campeões, tá? A suavidade da voz dele, o sotaque que ele tinha, que era mais ou menos marteladinho ali, você entendeu? Que a gente fala socado aqui em São Paulo. Ele, ele perdeu isso daí. E aí tem alguns detalhes, eu não vou entrar nesse detalhe aí, mas foi alguns detalhes que ele pegou e modificou. Você entendeu? E o passarinho assimilou. Porque acontece o seguinte, ele tocava pro pássaro, mesma coisa, e eu falei então para ele, olha, faz isso dessa forma aqui, tá? Ele fez isso e o passarinho melhorou bem. Você pegar a nota dele no torneio de volta redonda, e ele só perdeu o campeonato porque no domingo, quando ele se apresentou, um gaviãozinho apareceu e queimou um pouquinho a apresentação dele, ele acabou dando nota estranha e acabou queimando um pouco, assim, entendeu? Mas você vê que são detalhes. São detalhes que faz um pássaro ser campeão. O Fábio, ele não foi campeão à toa. É um cara que ele trabalha o pássaro, não deixa. Ele é detalhista, assim, entendeu? Quer dizer, se eu fosse contar algumas coisas aqui assim, de Eu detalhes sei deles. porque eu convivo, ele é louco, ele chega a ser no nível louco. Eu sou fã Depende, dele. louco também, mas dá certo, né? Se for campeão sendo louco, tá bom. Ó, tem um outro curió que eu posso citar também, que eu acompanhei a história dele, que foi do Guga Filho, do Lua. Um curió que quando o Lua adquiriu ele, era tocado o CD do Cyborg pro curió. Então, quando eu falo que o curió, ele na fase adulta que eu digo, ficou preto. Porque até o terceiro ano de vida você consegue modificar algumas coisas no pássaro, depois é mais difícil, tá? Mas ele tocava o CD do Cyborg, que era um patinha de três, aquela não tinha uma qualidade muito boa. Eu sempre falo isso pro pessoal. O Cyborg, na época dele, foi um dos melhores curiosos que eu vi cantar. Ele não só cantava, como encantava. Mas hoje, devido à evolução genética nossa, eles seriam um curió, cantando daquela forma, tá? Seria um curió mediano. Você entendeu? Então, modificou muito a forma de cantar. O Lua, na época, modificou, colocou um outro CD e o passarinho assimilou. Assimilou as sequências de batida, assimilou o balanço. O passarinho é inteligente. Mas isso acontece também porque, não só porque é inteligente, a convivência com aquilo que ele está ouvindo faz modificar também, tá? Eu morei no Rio de Janeiro, eu sempre falo isso pro pessoal, morei durante 1 ano e meio, mais ou menos, e olha que em 1 ano e meio, quando eu mudei de volta para São Paulo, o apelido ficou Carioca, durante um bom período. Porque você pegava, eu peguei o sotaque de puxar os S, e não era uma coisa assim que você fazia, porque eu tô morando no Rio, então tem que puxar os S que nem a cariocada. Não é isso. Você entendeu? A convivência sua, você assimila aquele jeito do ambiente que você está. Então, o pessoal que quer, às vezes fica com medo de fazer alguma modificação, você não vai mudar radicalmente uma forma de cantar. Você entendeu? Eu já vi cara, por exemplo, que o curió cantava um prata e como tinha aquela voz mais cheia, ele então, o prata balanço.
A Eu, gente não eu, está falando aqui sobre mudar CD, né? A gente não está falando sobre isso, né, Delécio? é correto, correto. Mas é uma coisa interessante, você entendeu? Não, Você não, fala aí. eu estou falando assim que a gente precisa explicar para as pessoas que se existir algum tipo de mudança que a grande maioria crucifica, tem que ser uma mudança com uma visão, com um ponto de partida, com uma É, inteligência. Não pode pensar, porque quando a gente está conversando aqui nós dois, a gente não pode esquecer que tem uns, desses 150 e pouco que estão aí, tem uns 50 pelo menos que estão errando tudo. A verdade é essa. Então, se a gente começar a falar aqui sobre mudou, eles já vão pensar amanhã, eu tenho certeza que amanhã vão estar te pedindo CD. E na verdade não é isso, pessoal. Eu não, quero não, que não, vocês não é isso prestem não. bem atenção no que ele está falando. Ele está falando sobre, às vezes, o pássaro tem alguma coisa que está faltando naquele canto para ele se tornar aquele diferenciado. Em cima disso, existe um estudo para cada curió, para cada situação, e aí vem esse manejo. Na verdade, D'Alessio? Porque Correto. a mesma coisa que funcionou para o Ponta Negra não pode ser que não tenha sido a mesma coisa para o outro curioca, esqueci, o Indonésio. Não é Correto. verdade? Então, tipo assim, prestem atenção no que ele está explicando para vocês não É distorcerem não. isso. Desculpa, viu, D'Alessio, te interromper, Não, é não. só para que depois não tenha esse comentário. Ele falou que é para ficar trocando de CD, entendeu? Não é isso. Não, 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 não. Há uma coisa assim, tá? Eu já vi expositores an- apresentar o mesmo curió durante anos. O curió ele tem o auge dele. E se ele mantém aquela qualidade, é óbvio que você tem que levar. Mas tem cara que vê o curió decair, decair, ele tá levando, entra ano, sai ano, e o curió. Eu sempre vejo assim, tudo é uma evolução pra gente. Quando a cantoria não me agrada, tá? Se eu quiser arriscar, eu vou ter a noção de que eu estou arriscando e que eu posso perder. Tá? E é isso que se você fez essa colocação, e pode ser que tenha realmente alguns aí que falam, pô, ele falou que pode fazer isso que o curió assimila. Tem curió que é inteligente. Tem curió que não adianta você pegar e mudar, que Tem você dono que tem ouvido, tem dono que tem não. Tem dono que dono tem que um. faz a troca, observa e fala, pô, o passarinho está entrando como eu estou querendo agora. Entendeu? Agora ele melhorou aqui a voz dele. Pô, tá mais suave a entrada, tá entrando baixinho, né? Não. Tem cara que não, ele faz a troca e vai embora. Deixa o pau torando lá, com o fio emendado, com o CD arranhado, com o falante furado. Tem vários e Tudo vários. tudo é detalhe. É, eu falo pro pessoal hoje, com referência, vai, a gente voltando um pouquinho à frequência. Vou mudar um pouquinho também a questão do. Curió é um pássaro que é criado, que eu saiba, mais ou menos ali na década de 60, e eu não me lembro o início. Se você pegar todos esses anos aqui, e se você pegar os pais, os avós, meu pai, por exemplo, ele era da época que os bichinhos ficavam tudo dentro de um quartinho e eu tinha que tirar de manhã cedo, que ele ia trabalhar muito cedo, então eu tinha que tirar, pendurar na parede, varava o dia os pássaros na parede, final do dia eu tinha que guardar. Hoje em dia, você não vê um curió cantando clássico, e isso já de muito tempo para cá, na parede de uma casa. Você não vai andar na rua e ver um passarinho cantando ali. Primeiro porque pode ser roubado, tem o gato, tem o gavião, mas o curió ele passou a ser um passarinho doméstico. Então você fala assim, tem alguns mitos que eu não concordo muito, você entendeu? O pessoal fala da audição do passarinho, que é 10 vezes maior do que. Isso é Não, mito. não é, não. Se fosse assim, você tocava um falante a 50 metros ali, o passarinho ouvia e fim de papo.
E não ia perder. Se o alto-falante não estiver perto, eu não conheço um cara que fez um coreó cantando com o alto-falante a 10, 15 metros de distância. É sempre perto. Pelo menos no mesmo ambiente tem que estar. Você entendeu? Então, o pessoal fala da visão também do pássaro. Ah, o passarinho enxerga diferente. É doméstico. Tem, teve um episódio que aconteceu com o Curió, do, do amigo nosso aqui do interior aqui, que ele levou num torneio em São Caetano. E naquele ano, os torneios tinha a propaganda do pessoal que patrocinava o campeonato. Então tinha lá um outdoor lá bem grande de uma fêmea pedindo gala. E eu me esqueci o nome do rapaz, o dono do Vigor, ele pendurou o pardinho dele. Pô, se eu olhasse a fêmea pedindo gala daquele tamanho, você falava um urubu pedindo gala. Mas o pardinho olhou para a fêmea ali pedindo gala daquele tamanho e começou a rasgar para ela e fazer toda aquela dança de gala, né? E aí você entende o quê? Você entende que o passarinho viu exatamente a mesma coisa que você viu. Uma fêmea grande pedindo gala. E foi isso que ele viu. Mas pô, enxerga diferente. Isso foi fato, tem gravado, tá lá, foi notícia aqui naquele ano todinho que correu o campeonato. É porque é doméstico. Vai ter cores assim que espanta o passarinho. Se ele vê um estranho entrar com você no ambiente, ele vai se bater. Você entendeu? Eu falo isso assim porque tudo é um conjunto. Eu falo do alto-falante, mas eu gosto de falar de alto-falante também, mas tudo é um conjunto de coisas, você entendeu? O que eu gostaria que o pessoal entendesse é que quando você está criando o Curiós, ele tem comportamento, ele tem o jeito dele, o estilo dele. Você vai ter que captar o jeito dele quando ele está abrindo o canto, o manejo que ele está pedindo para você quando ele está abrindo. Você entendeu? Se ele acelera, se ele canta nervoso, e aí você vai dosando. Então, não é só um alto-falante, todo um contexto que envolve, entendeu? Vai assim para a gente conversar assim, vai Lécio, tem uma coisa que é muito legal, que eu me lembro que eu estou usando muito quando eu comecei, porque eu quero sempre ter um ponto de partida. Né? Eu já fui do CD pro pendrive, né? Cheguei no CD, a galera já tinha uns que estavam preferindo o pendrive, porque o pendrive não arranhava, porque o pendrive não sei o quê, porque o pendrive com muito tempo não desgastava. Hoje em dia, nós temos o CD, nós temos o cartão de memória e nós temos o pendrive. Partindo de pessoas que têm um cuidado com o seu material, que sabe que não pode ficar exposto à umidade, sabe que não pode ficar também muito no calor, que toma os cuidados devidos com a manutenção do seu aparelho, qual desses hoje em dia, ou todos, qual desses hoje em dia conseguem, com uma ótima gravação, partindo do princípio que todos foram gravados com a mesma qualidade? Existe diferença? se você Ou só pegar. no tempo? Não, 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 Conseguiu não. entender a pergunta? Eu errei um Consegui, pouquinho, consegui. mas acho que Não, 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 consegui não, não, não. passar. Eu consegui entender sim. Tudo é evolução. Você pega o CD, no meu entendimento, você pega o CD, ele tem a qualidade de gravação dele. Você pega o cartão, ele tem uma outra qualidade, que eu acho que é superior ao CD, tá? Você pega o pendrive, ele tem uma outra qualidade. O pendrive, eu acho assim, ele não tem, quando a gente coloca a gravação em cartão, tá? Ela é conforme a capacidade de memória, tá? Ela pode cortar algumas faixas, a gente já ouviu falar muito disso. Então, quanto maior se você vai fazer uma gravação de 1 GB, usa um cartão de 2 GB com o dobro da capacidade de memória para poder absorver aquela gravação, tá? O pendrive ele já não tem isso, ele consegue encorpar bem o sistema de gravação dele é diferente, tá? Eu acho assim o pendrive, o tipo de gravação dele melhor em fidelidade, tá?
O CD, o passarinho ele já estava acostumado. Então você pega assim, eu vou dar um exemplo de cartão. Tem um amigo meu aqui, o Rafael, eu tenho uma parceria com ele. Ele vende muitos pássaros para todo o Brasil e ele vendeu um par de uma vez para uma pessoa. Ele vende com nota fiscal, tá? Então não é criador amador, não é. É. Vende com nota fiscal. Ele fez o passarinho, gravou o cartão. Na gravação ele fez a gravação de MP3 e fez o pardinho com MP3. Chegando lá, ele falou: Dalécio, olha, você grava para mim em MP3. O cara vai te ligar, você grava em MP3, manda o falantinho tudo bonitinho para ele. Falei, tudo bem. O cara me ligou e falou: Dalécio, olha, ao invés de gravar em MP3, grava em Wave, porque o Wave falaram que é melhor, não sei o que, tal, tal, tal. Eu não falei nada para ele na hora, assim, entendeu? Simplesmente fiz a gravação em MP3, em Wave, e mandei em Wave. Quando chegou lá, o passarinho, ouvindo, começou a perder algumas notas. Ele liga para o Rafael entra em contato comigo e aí eu falei: Rafael, a única coisa que eu fiz para ele foi a gravação E MP3. em Wave. Wave. Aí ele falou para mim: Dalécio, o passarinho foi feito em MP3. Faz o seguinte, para não ter problema, grave em MP3, põe no Sedex e manda. Frequência. Ele trabalha numa faixa de frequência diferente. Você entendeu? Então, o passarinho ele estava acostumado com aquela faixa de frequência. Foi só trocar, o passarinho voltou a encaixar as notas. Então, esse negócio de você falar assim: eu gravo, a gravação tem que ser em Wave, você entendeu? Isso é um mito. Tá? O passarinho ele vai encaixar o canto em MP3, independente disso. Antes, se você pegar todas as gravações, hoje muita gente grava ali os CDs ali em Wave, mas as gravações dos CDs antigamente não eram em Wave. Mas olha, se a gente for partir do princípio que hoje a gente consegue, tu mais ainda, né, com um carburador, vamos ser sinceros. Vamos lá. Se hoje a gente vê muito mais pássaros encartados, não é verdade? Certo. Encartado, não estou dizendo a gente vê pássaros diferenciados toda hora, estou dizendo cantando na linha clássica. Tu não acha que tem influência hoje desse mundo do curió? Hoje, a grande maioria, se tu for falar sobre a gravação MP3 ou Wave, 80% Wave. 80% vai defender Wave, né? Tu acha que nessa observação, né? Tu acha que está sendo um conteúdo completo? Tipo, as pessoas estão se preparando melhor, estão preparando um melhor ambiente, estão buscando um melhor aparelho falante, gravação com uma frequência e um dialeto mais fácil, entendeu? E isso tudo, esse conjunto, lógico, que ajuda, ou não faria diferença nenhuma, tanto Wave quanto MP3. Se começou naquela frequência ali, naquela leitura, se o cara tivesse hoje em dia com as mesmas condições que ele tem, se ele tivesse usando em MP3, ele estaria tendo o mesmo resultado? Como assim? Vamos lá. Tudo depende da forma do berço. Tá? Se o comprador, tá? Isso tem que ser bem observado, tá? Se você está adquirindo um filhote de um criadouro qualquer, você vai encartar. Você tem que seguir aquele mesmo tipo de padrão do que é utilizado lá. Não adianta você falar assim: o Idalécio falou que MP3 tanto faz, tal, mas se ele não souber a forma que o filhote encartou, quer dizer, a forma que o filhote aprendeu desde o nascimento, se o cara tocava em cartão, se tocava em Wave, tá? Se ele não trazer esse conhecimento para ele dar sequência no aprendizado, ele pode ser prejudicado, tá? De uma forma geral, ele fazer um encarte em MP3, ele fazer um encarte em Wave, tá? Isso daí não tem diferença.
tá? O passarinho, o que ele ouvir, eu pega, tá? Você mostrou para mim o Geo Driver, tá? E aí eu volto a insistir, é a frequência que o pássaro está acostumado a ouvir, tá? E você pega a faixa de frequência, tá? Você pega a faixa de frequência, eu mostrei ali para você, ela vai de 1.500 até 7.000 e pouco, ou até 6.000 e pouco. É uma faixa de frequência curta, mas compreende a gravação. A gravação nossa, ela não é tão expandida. Se você pegar um curió de voz cheia, tá encorpada, e você pegar um curió de voz fina, você vai falar que os dois têm a mesma frequência? Não tem, Não. entendeu? Não tem. A- Aí tem gente que fala assim, ah, o curió não encarta, o mestre não encarta porque ele tem a voz cheia, o filhote não consegue assimilar. Você entendeu? Isso é besteirada. É E coisa. essa questão do estéreo e do mono, tem uma lógica? Tipo, qual usar? Ah, é o mono. O Mono. estéreo eu acho que é desnecessário usar. Acho que vai. Aí eu não quero fazer uma crítica direta, Certo, certo. direta, tá? Mas eu acho desnecessário usar. Eu acho que usar o mono é o correto. Aprendeu, fez certinho, Opa, acertou. tô ficando craque. Acertou, acertou. Valeu. Você estava querendo comer uma nota de entrada ali, estava fazendo um quintói, mas agora já pegou agora já, entendeu? Show de bola, show de bola. Deixa chegar pelo menos umas 70 pessoas aí, a gente começa de novo no. Já Tá tem legal. 57. Cara, aqui em Belém, esses dias, eu acho que aí para aí tá frio, né? Para cá, bicho, o calor tá insuportável, tá horrível. Eu imagino. Tô te falando, aqui é todo dia banho nos passarinhos, senão não aguento. Dá 10 horas da manhã, nossa. Aí, ó, batemos, já vamos chegar em 100. Então, a gente estava falando lá sobre estéreo e mono, já terminando, pulando para outro assunto. Você falou que era o mono, aí vamos só para a gente ter uma linha de raciocínio. Por que mono mesmo? O estéreo, tá? Ele vai proporcionar uma sonoridade um pouquinho diferente, tá? Que para o curió é desnecessário. Você entendeu? Quer dizer, você pode até agradar o ouvido seu, mas para o curió é desnecessário. Tecnicamente falando, eu precisava aqui abrir alguns detalhes sobre isso daí, mas entre usar estéreo e usar o mono. Estéreo não. Outra coisa, sobre a frequência, eu acho que algumas pessoas entraram depois, mas assim, você falou primeiro que existe uma margem. Qual é mesmo essa margem da frequência que a gente deve tentar atingir? Você fala como assim? A frequência sonora. Quando você pegar um gráfico de sonoridade, ele vem, se você pegar, você vai pegar lá embaixo escrito 60 Hz, e ele pega, sobe, e depois ele vai transitar numa faixa de frequência, tá? Ela vai variar de X a Y, tá? E depois ela vai ter uma curva de atenuação, tá? Então, essas duas faixas de curva, tá? Ela vai indicar as frequências mais baixas e os picos, tá? E o amplificador ele vai trabalhar numa faixa de frequência, tá? Quando você grava, qual é a faixa de frequência do canto do curió? Se você pegar a faixa de gravação. Se não me falha a memória, a faixa, tá? E aí você tem as variáveis, tá? É na faixa de 3.500 kHz, tá? Então você tem essa faixa que ele vai trabalhar e você tem os picos, tá? Ah,
Quando eu falo frequência, tá, para o pessoal tentar entender, tá? Você consegue fazer a gravação com qualquer aparelho que você tocar para o pássaro, tá? Se você tocar com celular, você faz. A gente tem, da época mesmo, bem no início, na época, na década de 70 até chegar à década de 80, o pessoal tinha, a gente não tinha aqueles aparelhos com timer, com controles. Você tinha, era a vitrolinha com aqueles alto-falantes enormes que quando você colocava o vinil para tocar, a agulha também, você não tinha aquele cuidado, ela causava ali um. E o passarinho encartava naquela época já. Tá? É óbvio que fazendo um comparativo com hoje, eu iniciei como juiz de canto, eu iniciei no canto praia simples. E na época que eu iniciei, você ia num torneio, a quantidade de praia era 2 vezes maior do que a quantidade de clássico já. Isso foi mudando com o passar do tempo e depois houve um- uma evolução muito grande, uma modificação na forma de onde já não era mais permitido, você entendeu? O canto praia. Ou você entrava para disputar o torneio com um clássico e aí houve a evolução. Você tinha falado, hoje em dia os curiosos encartam mais. Encarta não só pelo manejo, não só pelo som que a gente está tocando hoje, as melhoras que teve nesse quesito, você entendeu? O- o- os cuidados com a acústica, ambiente e tal, que o passarinho vai ficar, mas também o cuidar, a evolução genética. A evolução genética, ela conta muito. Você tem criadouros, e isso Perfeito. aconteceu aqui comigo, tá? Eu modifiquei radicalmente a genética do meu plantel. E você modifica, e não adianta você falar assim, poxa, olha o falante, o som, os cuidados são o mesmo. Mas o fato de eu ter modificado tudo aquilo ali foi praticamente começar do zero. Você tem que começar a trabalhar as cruzas, ver, para você poder chegar a ter um resultado que começa a ser satisfatório. Você começa a analisar os teus pássaros. É todo um trabalho que demora 4, 5 anos. Você pode ter um resultado de uma ou outra ave ali que vai nascer bem, mas a maioria, você entendeu? Vem assim num andamento assim que é terrível, você entendeu? Entendi, Não, apertei sem querer aqui. você tem os resultados muitas vezes assim inicial eles não são satisfatórios. Então é um conjunto de coisas, não é só o alto-falante. É a genética, é o aparelho, tá? Tem muita gente que ela fala assim, poxa, por que que eu venho aqui às vezes e o meu aparelho apresenta um chiado, você entendeu? Ele acha que é do alto-falante. Há muitas coisas assim, e é importante isso, vai. Às vezes o cara liga para mim e fala, pô, Idalécio, eu comprei o alto-falante, você falou que o som é limpo. E, ó, eu falei assim, pega o alto-falante, você tem um outro aparelho, coloca. Primeiro você muda o CD, vai. Você tem lá o CD lá, muda a gravação, pega uma música lá de um cantor que você gosta, vê se ele vai aparecer com chiado, com distorção, com alguma coisa. Coloca para tocar. Então você vai, se aparece o chiado novamente, aí você tem que mudar o alto-falante para um outro aparelho. Chiou do mesmo jeito? Ah, muda o alto-falante, coloca o outro. Melhorou? Então o problema está no alto-falante. Mas você saber onde está o problema. Tá? A outra coisa é, você, quando eu comentei com você logo no início da live, tá, que eu não questiono muito a questão do alto-falante, o alto-falante é quase que uma questão pessoal também, aquilo que você está escolhendo para tocar para o teu pássaro. Muitas vezes, é que nem você falou, às vezes a pessoa
eu vou dar um exemplo assim, um alto-falante meu assim que muita gente gosta, e eu já comentei com você, o blindado. Era um alto-falante assim que ele tinha um acabamento rústico, ele era um alto-falante feito em fundo de quintal mesmo, mas a forma que ele foi feito e a sonoridade que ele produzia, você vê, ele tem um acabamento ruim, mas a sonoridade que ele produz era muito boa. Um dos melhores falantes. Então, aí, poxa vida, o cara às vezes vê eu fazer a propaganda do Alta Performance, o Sanco, e ele liga pra mim brabo, pô, Idales, eu tô com blindado aqui, mas qual que é melhor? Que nem eu vi agora aqui o Hélio do Curió, ele falou, ó, melhor o meu blindado, não sei o que, acho demais, entendeu? Ele colocou aí na live aí. Ele é muito bom, só que são características diferentes. Característica que eu digo são características de sonoridade. Você pegar o alto-falante Sanco, que quem ouve ele vai perceber uma melhor definição das notas, uma melhor precisão sonora, tá? Só que ele também é um pouquinho, em torno de 10 a 15% mais agudo do que o blindado, tá? Mas ele tem uma perfeição sonora melhor. Quando eu digo a perfeição sonora, ele tem um tipo de filtro nele que ele faz com que isso aconteça. Já o blindado, o próprio ímã dele, e aí ele tem uma maior fidelidade do que está na gravação. Tá? Cada um tem uma qualidade boa, na É, verdade, né? por ele ter essa maior fidelidade, ele consegue puxar com melhor precisão aquilo que está gravado. Só que também, você pega nossas gravações do Canto Praia, tá? E eu acho que já estava na hora da gente modificar isso. Nós tivemos curiosos excelentes nas últimas décadas, né? Principalmente na última década que a gente teve curiosos assim, chamados referência para o Canto Praia, que seria necessário fazer uma gravação, tá? Com, com para tocar para os pássaros atuais. A gente tem gravação do Ana Dias, que é o padrão nosso, da década de 70. É óbvio, a tecnologia permitiu fazer um monte de modificações. Hoje, muita gente eu vejo fazer a própria edição do CD, modifica, faz isso, faz aquilo. As técnicas disso, alguns eu acho errado, não vou entrar nesse mérito porque não é o caminho que a gente vai levar aqui. Mas hoje a gente necessitava de um produto mais, entendeu? Mais atual para a gente poder trabalhar ele para os filhotes. E você vê, mesmo com toda essa modificação que a gente foi fazendo ao longo dos anos, o Curió veio evoluindo junto. É como se ele acompanhasse toda essa evolução. Hoje você pega o canto que nós temos hoje, a forma das gravações que ela é feita, o balanço, a quantidade de batida, a variação, o Curió assimila tudo isso. E é a mesma gravação que a gente utilizava há décadas. Então acho assim, estaria na hora da gente modificar isso. Olha só, tem uma pergunta que eu já te fiz no decorrer da semana, não sei se foi nessa ou na outra, que é uma coisa que eu vejo muito. Via mais na galera da antiga, hoje eu já não vejo tanto, mas vejo algumas coisas, algumas pessoas fazendo ainda. Um aparelho, um curió e dois falantes. Existe necessidade ou isso pode vir a atrapalhar o aprendizado? Vamos Ou lá. a manutenção? Um erro grande que o pessoal não pode cometer nunca é colocar dois alto-falantes diferentes. Ah, isso daí é. Eu já vi gente que você chega lá, o cara tem o blindado e tem o sangue lá tocando e são sonoridades diferentes, você entendeu? E aquilo ali perturba A tuíta e o falante. também.
Ele fala assim, ah, tem que fazer isso e eu acho errado. Falante, ele abrange uma faixa de frequência, todos os alto-falantes, ele abrange uma faixa de frequência maior. Só que é como eu disse, as gravações nossa, o amplificador, e aí vai um detalhe interessante, tá? Tem fabricante, o amplificador você pode trabalhar, tá? A amplitude da faixa de frequência que você quer que seja amplificada, do som que vai ser amplificado. Então, quando você fabrica um amplificador, tá? Ele vai todo toda pessoa que vai comprar um aparelho, ela tem que estar atenta a isso. Olha, ele abrange da faixa tal a faixa tal. Eu acho assim, não há necessidade, que às vezes eu vejo isso. Ah, a faixa de frequência nossa é a partir de 200 Hz e vai até 20. Não necessita estar tão aberta assim, porque ele pode captar ruídos, tá? Desnecessário. Então, quando aparece aquele chiado de fundo com mais evidência, tá? É porque ele capta, às vezes, da própria gravação mesmo, que a gente pegou do vinil para o CD, esse chiado com mais evidência. Então, como amplifica mais a faixa de frequência, você entendeu? E você coloca um alto-falante ali, e você fala, ah, o alto-falante chia. O alto-falante não chia. Tá? Ele é, eu não discuto a qualidade sonora, mas ele não chia. Ele vai exprimir exatamente aquilo que ele está vindo do amplificador. Tá? Então, o pessoal às vezes faz muita confusão nisso daí. Então, primeiro você conhece o aparelho, conhece o produto que você está adquirindo, vê a faixa de frequência. Quando apresenta os chiados, começa a fazer teste, vê se o problema é ali, testa em outro aparelho, vai no aparelho de som da casa mesmo, pluga o alto-falante lá, mas você testa, vê, para você saber exatamente qual é o problema que você... E você tentar amenizar isso, tá? Ah, Quer ver uma outra dúvida que é uma dúvida enorme? Você tem aqui um falante. Melhora a acústica ou melhora a sonorização, a frequência para chegar no pássaro, se eu fizer uma caixa acústica para ele, aqui uma caixinha? eu vou responder isso daí, você me lembra daqui a pouquinho se eu esquecer, mas eu vou Tá. responder primeiro aquela modificação que você falou do ambiente, de Sim, sim. usar um alto-falante ou dois, tá? É importante você, quando você coloca dois alto-falantes no ambiente, tá? A sonoridade que ele vai percorrer no ambiente. Então, se você posicionar os alto-falantes um de frente para o outro, por exemplo, você entendeu? Você vai formar um eco. Se você colocar. Eu sempre dou para o pessoal aí como exemplo igreja. Se você pegar, quando você entra na igreja, você vai ver os alto-falantes tudo direcionado, tá? Como se fosse um triângulo, você entendeu? Ele vindo numa forma assim que você vai passando de um para outro e você não percebe a diferença. Ah, tá tocando aqui, tá tocando ali. Não, é como se fosse um som só. Uma harmonia. Então você tem que colocar o alto-falante de forma que o som fique. Você pode até usar dois, tá? Mas de forma que ele fique harmônico dentro do ambiente, tá? Você colocar ele de uma forma que você consegue ouvir o que está mais próximo de determinado pássaro, e lá no fundo você ouve, porque há uma diferença importantíssima que eu esqueci de comentar. Você tem um alto-falante aqui dentro, vamos dizer que você tem um criador aqui que ele é compridão, tá? Tem 10 metros de... Aí você tem um alto-falante aqui, que está mais um pouquinho na frente, que você vai pegar determinados pássaros, e você tem o outro. Por isso que eu comentei da questão da distância dos fios serem iguais. Se você colocar um mais com o fio mais curto, o som vai chegar primeiro nele e o som vai chegar um pouquinho mais retardado naquele lá, tá? Mesmo que tenha o potenciômetro, mesmo que se aumentou o volume, você entendeu? O som vai chegar primeiro no que está mais perto e vai chegar mais atrasado um pouquinho, questão de milésimos de segundo, tá? Mas vai chegar mais atrasado, tá?
Então, ter cuidado com isso na hora de instalar. Quando você coloca um alto-falante dentro do ambiente, você tem que procurar a melhor acústica dele. Tá? Eu até fiz uma explicação para você, mas é assim: você coloca, testa ele primeiro. Aí você tem que estar com o ouvido treinado também para saber a diferença da sonoridade, aquilo que agrada mais. Se você pede opinião, se você é leigo também, pede a opinião do outro, pega três, a família toda dentro de casa, vê, olha, fica melhor aqui, não. Principalmente da esposa que consegue ter, sabe, se o som irritar ela, você pode ter certeza que não está legal. Então, procura ver onde a sonoridade do ambiente fica melhor para você deixar o pássaro. Não é simplesmente, eu vou colocar o alto-falante aqui, o pássaro vai ficar aqui, porque se eu deixar ali, a mulher vai brigar, ou se eu deixar no outro canto, vai atrapalhar alguma coisa. Você entendeu? Você tem que saber onde a acústica vai ficar melhor para você deixar o pássaro aprendendo. Tá? No quartinho é a mesma coisa. Não, eu acho assim, você quer deixar o alto-falante no chão? Teoricamente, e você tem isso como padrão, o som se propaga de baixo para cima. Até aí tudo bem. Mas dependendo da forma que você deixar ele no chão, ele vai, em ambiente acústico e pequeno, ele vai produzir a mesma sonoridade se você deixar no teto, de cima para baixo, se você deixar nos lados da. Então, o que eu quero dizer com isso? Procura ver o ângulo, deixar o alto-falante de forma angular, que ele possa rodar o ambiente, que ele possa ter o som absorvido pelas coisas que você vai ter de tratamento acústico ali. Porque mesmo que você tenha um tratamento acústico e você deixar ele numa posição só, você pode gerar um eco desnecessário. Tá? Você pode gerar uma distorção. Maravilhoso. Maravilhoso como eu sempre soube. Esse é o mestre Dalécio. Dá até, né? A gente fica feliz aí. O cara saca pra caramba. Vai. O Fábio Piloto tá enchendo o saco aqui, falando. Ô, Fábio, não fica falando nada aí, não. Olha só. Dalécio, outra coisa. Às vezes a gente sabe que também chega, isso tudo é que a gente vai entrando na casa dos amigos, né? Vai entrando nos criatórios. E aí, às vezes, a gente já conversou um assunto. Aí aquele assunto, para ti, aquilo já é um pecado. Aquilo ali tu não vai mais passar por aquilo. Tu não vai mais cometer aquele erro. Vou usar os 3 modelos que eu conheço e que eu já usei. Né? Hoje eu estou usando do Massal, mas já usei todos. O cara tem, na sala dele, um FM. Aí ele vai para o ambiente da sala da maternidade. Lá tem um Tektron. Tá? E para o galador e para os curiós que está em manutenção, um curió mais adulto, está escutando um Tektron. É errado. Por quê? Errado não é. Tá? Porque se você pegar, é como eu falei, tudo depende de você conhecer o amplificador do aparelho. Se você tem os 3 aparelhos, você pode ter aparelho de X, Y, contanto que você tenha a mesma gravação, que ela vai ter a mesma frequência sonora gravada nela, tá? Porque quer seja aparelho de B, de A ou B, o amplificador ele vai trabalhar numa faixa de frequência estendida, tá? Essa faixa de frequência vai estar encorpada ali a gravação que você está utilizando. Então, mais importante do que você usar diversos tipos de aparelho, você entendeu? É você usar o mesmo CD, o mesmo tipo de gravação, não modificar nada na gravação. O mesmo falante, o mesmo cabo, a mesma gravação. A mesma gravação. Agora é óbvio, quando você tem um pardinho que está cantando bonitinho, você entendeu que você quer fazer alguma modificação, aí você tem que ter alguns cuidados. Tá? Nesse caso aí de você falar, mesmo assim, porque às vezes você pega um pardo de pessoa X e você você sabe que eu também produzo aparelho. Tá? Eu pego muitos pássaros e já peguei um, tá? Cuja gravação era feita de uma forma.
tá? Quer dizer, a gravação não, o aparelho era outro. E chegou lá, eu coloquei um outro para tocar num outro tipo de aparelho, que é o que eu utilizo, tá? E o passarinho veio bem do mesmo jeito, tá? Só que, é como eu te falei, a gravação é a mesma, tá? O alto-falante pode até ser diferente, mas a gravação tem que ser a mesma. A faixa de frequência que está gravada ali tem que ser a mesma. Eu acho que é mais importante do que o próprio alto-falante, do que o... Quando eu falo do próprio alto-falante, você pode ter alto-falante diferente, mas você tem que ter que tenha um que tenha boa qualidade sonora. Tá? Tem gente que eu vejo que às vezes usa um alto-falante que você já ouve, você já percebe um som metalizado. Tá? Então, quando eu falo isso daí, é saber diferenciar. Eu conheço pessoas que não usam meu alto-falante, que não usam alto-falante de X nem de Y, tem um alto-falante próprio que você vai ouvir a sonoridade e é igual. É muito boa. Você entendeu? Então, para que vai mudar aquilo que tá bom? Tá dando certo. Não só que tá dando certo, mas que é bom também, porque às vezes você fala assim, pô, como que o cara fez o passarinho com aquela porcaria? E a gente já ouviu muito isso. Mas tem coisa que foge um pouquinho à regra. Não dá para a gente falar assim, olha, a matemática você vai ter o passarinho fora de série, você vai ter a coisa que você não consegue explicar. Tá? Beleza, olha só. Dalécio, você pediu para eu lembrar, e é uma pergunta que eu sei que já matutou muito, principalmente porque a grande maioria dos falantes vem com aquelas 4 pontinhas para você parafusar e colocar dentro de uma caixa, né? De Ah, MDF, ali com uma mantinha por dentro para ficar legal. E isso funciona para som automotivo, funciona para boate, funciona para igreja e para o curió, para o falante, para a gente usar. o alto-falante, você usar a caixa, colocar o alto-falante dentro de uma caixa, tá? O próprio nome diz caixa acústica. A caixa acústica ela vai melhorar a sonoridade do alto-falante. Ela vai deixar melhor, porque você tem a parte traseira do alto-falante que ela pode colocar o som também sai para o lado de fora do alto-falante. Então, quando você fala assim, a caixinha ela, 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 ela vai melhorar, a gente tem que colocar a espuminha, ela tem que ser bem vedada, porque o som Ser que tem atrás direcionado. entendeu? Você vai direcionar o som e o som que está dentro da caixa ele vai ser absorvido pela própria caixa. Tá? Então, quer dizer, você vai atenuar o som apenas para aquilo que você quer como objetivo. Então, ele melhora a qualidade sonora. O que acontece é o seguinte: se você fizer uma caixa, porque você tem a questão da potência do alto-falante, do tamanho do alto-falante, o volume de som que você vai tocar, tá? É importante isso também. Eu não coloco para o pessoal assim, precisa realmente da caixa acústica, de colocar uma caixa acústica, porque o volume no geral que a gente toca, ele é baixo, tá? Então não tem essa reverberação do som para trás, tá? Mas você quer colocar a caixa, então você tem que colocar uma caixa que tenha todo fabricante quando ele coloca um alto-falante no mercado, ele coloca as dimensões da caixa da forma que tem que ser fabricada. Por quê? É tudo conta ali, é tudo matemática. Se você fizer uma caixa que não tem as dimensões adequadas para colocar aquele alto-falante que você quer colocar na caixa, você pode, ao invés de melhorar a qualidade sonora dele, ter uma piora da qualidade sonora. Você pode não perceber no momento imediato, mas ela pode existir. Maravilha, maravilha. Olha só, mestre Dalécio, agora vamos fazer aqui um basicão para a gente não se estender tanto, que eu sei que ainda tem a tua sopinha aí para tomar daqui a pouco. Verdade, cara. Chegou corrido, não foi, Dalécio? Bom, mas Verdade. pelo menos a gente pulou a fogueira do Dia dos Namorados, porque eu tava, sabe, eu tava em casa, eu te falei, né? Eu falei, rapaz, se eu fizer hoje o Dia dos Namorados aqui, a live, no meio da sala, no Dia dos Namorados, acabou o casamento. Acabou. Vai sair eu e os falantes, o telefone e o passarinho de vez, entendeu? Pois E aí,
o Idalécio estava passando pela mesma coisa. E aí eu peguei e liguei. Falei, Idalécio, olha, não sei se você vai ficar com raiva, mas de repente, se você quiser mudar... Alexandre, graças a Deus. Né? Verdade, verdade, porque aquilo ali foi perigo de vida pra gente. Verdade. Olha só, como a pessoa tem uma sala normal, como essa minha aqui, sei lá, 5 por 3, só tem um sofá, um detalhe qualquer na casa, uma mesinha, e o cara quer deixar aquele ambiente bom para um pássaro dele cantar ali e ir melhorando, né? Quais são as principais coisas que nós devemos observar? Eu sei que nós, malucos, por isso a gente chega na casa batendo palma. Tá, isso daí é do nível dos mais loucos, assim. Mas para um modo normal, assim, o que deve ser feito dentro de uma sala, assim? Entendeu? O que a gente coloca? Uma espuminha, mata o canto, joga um tapete no chão, se puder, faz o teto e uma parede. É, eu vou fazer Difusores. eu vou fazer um comentário em cima disso daí, Alexandre. Assim, tá? Eu vejo aí muita gente que coloca, que quer fazer um trabalho acústico dentro do ambiente. Então, o que ele faz? Ele pega, compra as espumas, vai lá, mete cola na parede, coloca e cola a espuma lá. Com o passar do tempo, isso é apenas para facilitar, tá? Porque teoricamente ele está fazendo o correto, tá? Na prática, futuramente, ele pode ter alguns problemas com aquilo ali de ácaro, de doença, que aquilo ali vai pegando algumas coisas. Sim. Então, eu sempre falo assim, poxa, você quer fazer um trabalho legal? Compra uma chapa de madeira, aquelas de compensado, bem fininha, não precisa ser grossa, não. Cola as placas de espuma nela e pendura como se fosse um quadro, só que em tamanho maior, você entendeu? Coloca a cortina também na frente, porque aí ajuda, a cortina é uma coisa que ajuda muito a absorção, Ela tá? faz o trabalho do difusor, né? Ela faz e ela vai filtrando, porque ela tem aquelas ondinhas dela, ela vai filtrando o som, principalmente quando você coloca, você entendeu? E o passarinho cantando também absorve muito a acústica, tá? A gente se preocupa às vezes assim, com o som que está tocando do alto-falante, mas ele toca num som baixo. O pássaro quando canta, e dependendo da potência que ele canta, o ambiente é assim, se ele é pequeno, o som nada mais é assim, a frequência ela vai formar uma pressão dentro do ambiente. Se não tiver uma absorção acústica para aquela pressão, vai virar um eco. E aquilo ali o passarinho vai absorver, ele vai absorver para ele. Então, quanto melhor você trabalhar a acústica, melhor. Porque quanto mais acústico fizer, isso é um outro detalhe legal. A posição do alto-falante também, para quem não está habituado com isso, ela se torna até um detalhe assim que não precisa ser tão importante, porque mesmo que ele coloque numa posição que eu ache inadequada, tá, ainda assim o fato daquela acústica ser bem trabalhada vai estar bem absorvido o som ali, tá? Então é importante isso daí também, tá? Cortina, fazer isso com a espuma também. Móveis, tá? Sempre é bom ter, porque absorve os impactos, você entendeu? É bem legal isso daí. Aí, falei que o cremosinho estava certo, o Curió dorme na cama, estava dizendo. Ô, meu amigo, agora vamos falar aí que é muito importante a gente falar sobre os falantes que você está trabalhando, né? Os principais, vamos pensar assim nos 2 ou 3 principais que você está usando e fala um pouquinho deles, qual é a frequência, qual a melhor forma para ser utilizado, né? É que hoje você está trabalhando com quais falantes? Eu participei de uma live, porque eu comecei, com o passar do tempo, ter uma preocupação não só com o Curió do Canto Praia, tá? Que é o que a gente trabalha aqui, que muita gente ligava para mim de outros cantos, você entendeu? Então tem pessoal do Canto do Bicudo, tem pessoal do Canto do Coleiro, tem pessoal do Canto do Goiano,
tem pessoal do canto, e é uma coisa interessante, Alexandre, os alto-falantes, eles imprimem em melhor detalhe um determinado canto, e ele falha se você colocar o outro canto ali que você fala, pô, olha que som, esse falante é ótimo. Aí você coloca um som de um outro pássaro e já não fica tão bom. Porque os tipos de nota que imprime de um canto e outro são diferentes. Tá? Eu trabalho com o Sanco e eu trabalho com o modelo do blindado aqui. É um blindado da Samsung, tá? Que eles são dois falantes muito bons. O Sanco, que é o Alta Performance, tá? Ele tem uma sonoridade mais precisa, um pouquinho mais aguda. Tem ele Tenho. para mostrar? Mostra ele, que aí o pessoal vai se ligando, entendeu? Só um minutinho. Pode pegar, fica à vontade. Se quiser beber uma água, fica à vontade também. E dá uma paulada nesse cachorro aí. Brincadeira. O Augustinho, você tá me ligando, Augustinho. Não me liga agora, por favor. Tá aí na live e tá me ligando. Não me liga. Não vai cortar minha live aqui. Valeu. Vamos lá. Eu vou mostrar primeiro o Sanco, tá, pro pessoal. Esse modelo aqui, tá? Às vezes o pessoal fala, tá, SCL, por que que não tá escrito Sanco? Porque antigamente estava escrito Sanco, você entendeu? E a Sanco antigamente fabricava esse modelo de alto-falante para LG, tá? Ela fechou a fábrica nos Estados Unidos e foi para China, tá? Na China, ela passou a fabricar com o nome SCE. Então aí o pessoal fala, isso daí não existe não, tá? É apenas esse modelo mesmo e ele é original, tá, gente? O pessoal fala aí sem... Primeiro pesquisa, se quiser eu passo o telefone lá da China para quem quiser contactar direto lá, não tem problema nenhum. Rapaz, olha, eu acho bom vocês acreditarem na palavra do meu amigo, porque esse aí é um amigão de verdade, entendeu? E ele tá falando aí é porque é. Vai, mete ficha. Esse outro modelo aqui, tá? É o blindado que eu comentei da Samsung, tá? Ele é um alto-falante um pouquinho mais maior do que o da Sanco aqui, tá? Ele oferece um som um pouquinho mais encorpado. Ele vai ser assim um intermediário entre o blindado que você tem aí e o Sanco aqui, tá? Ele tá no meio dos dois aqui, ele tem uma sonoridade muito boa, tá? Quem quiser conhecer também, tá as ordens aqui. E aí entra um outro detalhe, que foi o que eu falei. Esse daqui é o alto-falante de ímã duplo. Esse falante aqui, ele tem um som bem mais grave, tá? É interessante que a batida dele no canto praia, ela dá uma sonoridade aberta. Tem meu amigo Serginho de Marília, ele foi o primeiro que detectou isso. Assim que ele ouviu, ele falou, Dalécio, você entendeu? E é verdade, você entendeu? E aí, você fala assim, poxa, você tem que testar em outros cantos. Teve meu amigo Avanes lá de Minas, ele teve aqui em São Paulo, teve aqui comigo aqui. Ele ouviu o som e ele falou, putz, é isso que eu quero. E é interessante, o som não ficava agradável nem no Sanco e nem no outro modelo, mas ficava agradável nesse daqui. Era o som que ficava mais similar ao canto do pássaro. O canto troiano é a mesma coisa, então você começa a verificar que você tem algumas coisas assim que você... Aí você começa a entrar num outro meio também, você entendeu? De começar a entender como é que funciona os alto-falantes, tá? Tem alto-falante que ele tem a capacidade de imprimir determinadas notas, tá? E tem alto-falante que ele não vai imprimir determinadas notas, não adianta, ele vai falhar naquela ali, você entendeu? Tem, na época, quando eu comecei com alto-falante, uma coisa interessante, eu vou contar essa história pro pessoal aí. Mais ou menos ali por volta de 1980, não, 92, tá?
eu comecei a participar em 92, minto, 2000, 2005, foi quando São Paulo foi campeão contra o River Plate, contra aquele time da Inglaterra, pô. Ah, Peraí, que os caras já vão mandar aqui embaixo já. Eu não entendo futebol. não, olha, o São Paulo foi. Ali eu conheci, foi a primeira pessoa para quem eu vendi meu alto-falante, foi o Pêssego. Foi campeão com Muralha, usando o meu alto-falante. Pouca gente, eu acho que hoje vai todo mundo ficar sabendo, mas pouquíssimas pessoas sabiam disso. Eu já naquela época eu tinha uma crítica com um modelinho de alto-falante que era usado, que era um pequenininho de 0,5 watts. E eu ouvi aquele som ali, eu falava, poxa, que sonzinho ardido. E o pessoal, mas encarta, encarta. Há uma teoria, tá? Quando você tem um som mais agudo, tá? A facilidade de encarte do pássaro ela é maior do que você usar um alto-falante que tem um som um pouquinho mais suave, mais grave. Aquilo que a gente estava conversando semana retrasada. Ah, qualquer um que chega, que vai disputar um torneio, às vezes o passarinho dele está cantando gostoso, bonito. Eu já vi muita briga em torneio por causa disso, você entendeu? O, o passarinho ele tem um andamento gostoso, ele tem uma voz gostosa. O sujeito pendurou o passarinho. e, Infelizmente teve um descuidado que deixou ou a porta do carro aberta, ou o passarinho cantando, ou mexendo no passarinho. E aquele que está na estaca cantando ali, ele modifica a voz dele, ele modifica o andamento dele, ele se torna um pouquinho mais agressivo. E isso daí se dá o fato do quê? De uma disputa. Você entendeu? Ele vai marcar um território, ele tem aquele Uma instinto de então demanda, né? cantar, de fazer isso. Então, o canto mais agudo, ele tem essa facilidade. Você entendeu? Então, tem alguns alto-falantes aí que o pessoal usa, que é um pouquinho mais. Mas o passarinho também assimila aquele jeito de cantar um pouquinho mais agressivo. E na hora da estaca ali, na hora, eu falo isso como juiz, faz a diferença. Você entendeu? De um passarinho que canta de uma tonalidade agressiva, de um jeito agressivo, para aquele que canta um canto mais gostoso. Você entendeu? Então, a, a- nossa, me fugiu aqui o que eu estava. O que eu ia concluir aqui. Estava falando das pessoas que chegavam na sua casa, né? E aí você conseguia observar, às vezes, por escutar o pássaro, né? Qual era, de repente, o falante que ele estava utilizando, algo do tipo assim. Não, mas é assim. é, a- o alto-falante, tá? Eu pegando aqui a comparação dos três aqui, tá? Eu estava falando para você do canto agudo, perdão, gente, perdão, tá? Ele tem essa. Então eu acho assim, procura sempre educar os ouvidos. Tá? A educação do ouvido ela vai fazer a diferença. Alguns amigos meus que queriam ser juízes de canto, e se você observar, tá? A maioria, todo mundo é que eu faço um comparativo sempre assim do torneio de Curió com o futebol. Se o juiz errar, ele vai nos grupos aí a coisa vai ferver, você entendeu? Porque ele errou. Num geral, todo mundo sabe o pássaro que canta bem. Por mais leigo que o cara seja, por mais leigo, ele chegou ali, ele vai ouvir. Se ele tiver um pouquinho de ouvido, ele vai perceber. Se você pegar ali, vai sempre aqueles especialistas e vai os leigos, mas quando o curió canta bem, o silêncio é maior, o aplauso ele é mais intenso, tá? Então, essas coisas fazem a diferença, tá? Então, educar o ouvido e entender, tá? Eu sempre dou um exemplo assim para o pessoal que às vezes adquire um pássaro, e eu falo isso porque o pessoal às vezes eles desistem, você entendeu? De tanto apanhar. E a gente apanha mesmo, você entendeu? Verdade. Então, às vezes eu falo assim, poxa, você vai comprar um cachorro para o seu filho? Eu dou esse exemplo, entendeu? Você vai comprar um cachorro para o seu filho,
Aí você procura o que num cachorro? Ah, é pro meu filho, então tem que ser um cachorro dócil. É, aí você não tem muito conhecimento das raças que é dócil. Aí você tem indicação de um amigo. Você vai lá, o cara cria pitbull. Aí você vê o dono lá passando a mão no cachorro, ó, é manso, o cara, você entendeu? Mas na verdade aquela raça ali não é adequada para você levar para o teu filho brincar. Então, eu sempre falo para o pessoal, o conhecimento, ele é muito importante. Hoje, a Conhecer maioria aquilo que você tem no seu plantel também, né? é A gente conhecer, sabe que tem genética que o pássaro é tendencioso a ter um canto agressivo, assim como tem outras genéticas que são mais melodiosas. Então, se você tiver um pouco mais de seleção acústica, tiver um ouvido. Peraí que o telefone deu uma loucura. Essas coisas ao vivo acontecem às vezes. Então, tranquilo. se você tiver um pouco mais de direcionamento do canto, se você estiver acompanhando os torneios e estiver observando que são os pássaros que têm destaque, por aí você já vai ter um direcionamento, né? E tem outra coisa, né? Essa questão da raça. Eu acredito muito que alguns falantes, eles conseguem, entendeu? Controlar um pouco do ímpeto do curió também, entendeu? O É aquilo que, ambiente também, o que tu está falando. é aquilo Pode que eu te continuar falei. aí, isso é verdade. Então, é aquilo que eu te falei, a pessoa ter a ciência da qualidade sonora que ela está ouvindo ali para o pássaro dela, tá? Se o som é mais agudo, há uma coisa também que é importante. Graças a Deus eu ainda não cheguei nesse estágio, mas quanto mais velho, o agudo ele tem a sonoridade mais agradável para a pessoa conforme ela vai ficando mais velha. Então, às vezes o pessoal não se atenta a isso. O passarinho tá cantando agudo e o cara tá ali no torneio, ele acha que o passarinho dele é o máximo. Você entendeu? Ele não consegue diferenciar porque aquele som ali para ele já está agradável. O próprio ouvido, pela idade, você entendeu? Ele já condicionou a pessoa a aquele tipo de som. Tá? A idade mesmo condicionou. Então tem que se ter cuidado a isso, tá? Quando um juiz está julgando ali, você tem vídeos, você tem, sabe, a gente vê determinadas coisas assim, que eu tenho que entrar nesse assunto aí, porque eu acho assim, eu, como juiz, eu nunca nos julgamentos meus, as minhas fichas, eu tenho fichas aqui de 10 anos atrás de julgamento. Para que se o sujeito um dia falar, eu pego a ficha e falo, ó, teu pássaro fez isso, isso, isso. Não significa, tá, que ele tenha que concordar comigo, ele pode continuar discordando. O importante é você dar a satisfação. A satisfação você tem que dar pro. Uma coisa que eu odiava quando eu já pendurei muitos pássaros, graças a Deus eu tenho uma galeria de troféu aqui, é que depois, como juiz, a gente deixa um pouquinho isso daí. Acho que acaba ficando mais exigente também. Era ruim você chegar até um juiz, você achava que o teu pássaro cantou bem, mas você chegava lá, você via a nota, alguns abiscos, e ele dava uma explicação para você que não te convencia. E você ficava na dúvida, assim, entendeu? Então eu falo pro pessoal, aprende. A gente tem curso, a gente tem hoje um monte de coisa, assim, entendeu? Aprende, tente entender o que o teu pássaro fez na estaca. Se você não conseguiu entender, depois chama o juiz, não é com agressividade, não, tá? Mas para aprender. Às vezes você até numa forma de você se direcionar e o juiz vê ali, ele fala, pô, você falou uma coisa aí que eu acho que eu errei também. Pode acontecer isso. Difícil, tá? Nos dias de hoje é difícil isso acontecer, mas pode acontecer, tá? Então é sempre importante. Agora, é sempre importante o diálogo. Às vezes eu vejo assim que você tem um julgamento na estaca, o cara sai descontente e depois mete o pau nos grupos aí, vai, aquilo ali vai Falta de assim. maturidade. Falta de maturidade, você entendeu?
É Ah, outra coisa, cara. Isso daí não vem no encarte. é, verdade, verdade. Meu amigo, sabe o que eu queria que falasse? Eu não sei, mas de repente deve ter aí. Mostra o teu aparelho e fala também um pouco do teu aparelho pra gente, por favor. Eu não vou mostrar meu aparelho aqui porque eu não tenho ele aqui, eu não me Ah, preparei para isso, tá? Então eu não vou mostrar. Mas mas ele é. aí, tu pode depois fazer um vídeo falando dele e eu faço um anexo no teu vídeo, Eu faço sim, faço e mando para você. Então eu vou, tá? inclusive, eu vou fazer assim, eu vou fazer a gravação dele com diversos tipos de canto e usando os alto-falantes diferentes, para Aí, ficar uma coisa bem legal e você anexar aí na live. pronto, pode deixar. Olha, Tá bom? João não vai postar o vídeo do Idalécio ainda hoje, porque a gente vai anexar. Tá ouvindo aí, né? Que o João agora tá com tudo nas postagens dos vídeos aí agora. Show de bola. Meu amigo, eu sei que tem muita coisa para a gente falar. Uma conversa assim não é o suficiente. Se tem alguma coisa ainda assim que você acha que é necessário, que você quer colocar agora, fique à vontade. Rapaz, a gente vai Uma não, conversar. umas. Então, a gente vai conversando tanta coisa. Tinha uma coisa aqui que depois eu entrei num outro ritmo aí e acabei esquecendo de comentar, mas que era de À vontade. importância também. Eu vou tentar me lembrar, mas se eu não conseguir me lembrar, fica para uma próxima aí, Tá. tá? Deixa eu Tá dar uma anotado? olhadinha. Oi? Não tá anotado aí? Rapaz, eu só anotei os tópicos e aí a conversa vai fluindo, É porque... isso, é a melhor coisa que tem. Deixa eu ver aqui. Olha, infelizmente eu não estou lembrando, eu não estou lembrando. Me Tem fugiu problema. assim, deu um branco danado e Vamos vai falar ficar. uma última coisa aqui que teve uma pergunta que foi interessante que passou. Qual é o cabo, o melhor milímetro, a melhor espessura do cabo para você utilizar nos seus falantes? Eu não sei como é o nome, espessura. Até 5 metros, tá? A espessura dele pode ser aquele. Eu vou pegar aqui até o. Só um minutinho só. À vontade. Vamos lá, para o pessoal que quer anotar aí, tá? Ah, o básico mesmo é ele cotar da seguinte forma, qualquer que seja o cabo que ele vai cotar. Ele pode ser bicolor ou incolor. O incolor, tá? E é importante isso, ele não é totalmente incolor, ele vai ter uma faixinha do lado que vai indicar ou a cor preta ou a cor vermelha, que vai indicar o positivo e o negativo para ele fazer a conexão. Estou olhando o Importante, meu aqui. importante isso, porque se ele não fizer isso, se ele colocar ao contrário, você entendeu? Inverter o Som bate som, para dentro. ele entra para dentro, tá? Às vezes o cara ouve às vezes tá? Ah, até 5 metros, tá? 5 não, até 10 metros, tá? É o 2 por 20 milímetros, tá? Ele coloca 2 vezes 0 por 20 milímetros, tá? De 5 metros até 20 metros, tá? O 0,50 milímetros. Ele vai ser 2 vezes 0, tá? Que significa que ele é bicolor, tá? Bipolaridade, que ele vai ter a polaridade dele, tá? E 0,50 milímetros. E acima disso, usar no mínimo 0,75 milímetros, tá? Que é um dos fios mais grossos, tá? Entendendo que a distância dos falantes, e é importante isso, tá? Por mais que você queira, por mais que você queira encher de alto-falante num aparelho só, tá? Procura, para amenizar uma coisa, você pega dentro de casa, quando qualquer casa que é fabricada, você tem o fio mais grosso passando por cima da casa toda, e você tem depois os fios que você vai descendo para cada tomada, que é um pouquinho mais, a bitola é um pouquinho mais fina. É o mais grosso, então você pode fazer ele numa sequência só, o aparelho ficar no meio desse mais grosso,
tá? Você fazer a conexão do meio dele mais grosso, tá? E depois você fazer a distribuição de conexão, tá? Até mostrei uns cabinhos para você ali de conexão ali, que aquilo ali dá para fazer muita conexão, tá? É que nem cano, tá? Os plugs de conexão, eles são que nem cano, você consegue fazer diversos. Você puxar os cabos, principalmente para quem usa cabine, tá? Agora eu lembrei mais ou menos o que eu ia falar, tá? Ah, além disso que eu falei dos cabos, tá? Você pode usar um cabo mais grosso para fazer um distanciamento, o aparelho no meio desse cabo grosso na divisão dele, tá? E depois puxar mais fino nas extremidades ali onde vai ficar os falantes, tá? Então o mais grosso ele vai puxar por igual para os dois lados, tá? Toda a faixa de frequência e depois as faixas de frequência vão ser distribuídas nos cabos mais finos, tá? Não sei se o pessoal conseguiu entender isso, tá? Uma coisa importante, há estados que a cabine acústica, tá? Ela é utilizada, há outros estados que é proibido, tá? De uma maneira geral, quem gosta de usar, e eu acho assim, a cabine em determinados tipos de manejo ela se faz necessária. O importante ali de você fazer o teste dentro dela, da qualidade sonora que está ali dentro, tá? Então, uma coisa simples que você pode fazer é você ter um gravadorzinho bom, pode até ser de um celular, tá? Você ajustar o som que você quer para o passarinho ouvir ali dentro, tá? Coloca o gravador, fecha. Depois você pega essa gravação, ouve, vê se o som está com boa definição, se a sonoridade está agradável para o pássaro, porque ele vai ficar no ambiente fechado. Você não tá, de repente aquele som ali ele pode estar agressivo mesmo você tocando 10 minutos e descansando, mas toda vez que vem aquilo ali, você entendeu? É uma coisa assim que mexe com o bicho. Se não, sabe, pessoal também uma coisa importantíssima, Alexandre. Tá? Tem cara que fala assim, eu já ouvi isso, tá? Passarinho, a pessoa quando está dormindo, então tem a ciência diz que você quando está ali por volta da 1 hora da manhã, você entrou no sono, não sei, no estágio de sono tal, que você se ouviu. Para mim, tá? Para mim, tá? Se tocar alguma coisa de madrugada, se tocar meia-noite, 1 hora da manhã, 2 horas da... Se for o rádio relógio, eu sou capaz de estourar ele se eu não tiver compromisso. Entendeu? Porque aquilo ali irrita. Tá? Seja para tocar música ou qualquer coisa, por mais que você goste da música, tá? Então tem gente que quer tocar o canto pro curió de madrugada, de 1 em 1 hora, vai, da 1 da manhã, aí 2 da manhã, toca um pouquinho, isso daí é uma tortura, cara. Você entendeu? Não, não é, você entendeu? Se você quer tocar pro teu pássaro, se você quer ajustar algumas coisas para ele, toca o alto-falante das 5 da manhã até às 7, você entendeu? Que é o horário que o passarinho tá saindo do sono deles, isso se ele dorme cedo, você entendeu? E também um pouquinho antes de dormir. Se você coloca para dormir às 7, deixa tocar das 7 às 8 para ele ali em silêncio ali. Isso daí ajuda muito algumas correções. Você entendeu? Mas tocar ali durante a noite, infernizando o ouvido do bichinho que quer dormir, eu não acho legal, acho que é maltrato. Tá bom? Isso é uma coisa importante aí que eu lembrei de ter falado. Tá bom? Alessio, eu quero te agradecer pela live. A gente já está indo para a 2ª hora de live aí, né? E assim, quem ainda não teve a oportunidade de falar com o Idalécio, de adquirir o aparelho do Idalécio, o falante, pessoal, eu já pedi para o Idalécio o contato aqui, tá? O Idalécio é uma pessoa super educada, conhecida como um dos gentlemen aí da parte do Curió, que é um cara que sempre recebe todo mundo bem, com essa voz calma dele aí. Ele escutou o falante blindado, ele tem essa voz legal aí, assim, de locutor. Obrigado. Cara, Valeu. sempre justo, gente boa, entrega, despacha mesmo rápido, pode confiar, de confiança. E de um vasto conhecimento, assim, que desse tempo todo que eu crio, eu penso que eu vou
me largar do Idalécio, não que eu queira, dá um ano, não dá muito tempo. Idalécio, olha, aconteceu tal problema. Vai, filma, me mostra, bora conversar. Então, isso é o diferencial da opinião da galera do Curió. E a gente precisa de mais Idalécios, entendeu? Nós precisamos de mais pessoas que queiram compartilhar aquilo que sabem. Né? Então, Idalécio, muito obrigado. Tu é muito fácil, meu irmão. Tu é muito bom, sem sacanagem nenhuma. Eu tiro o chapéu para ti. Desde a primeira vez. Obrigado, viu? Amém, obrigado. Deus te abençoe. Gosto da forma que você conduz a live aí. Tenho assistido todas depois, porque ao vivo, assim, às vezes o trabalho toda. Hoje, se você visse assim, o trabalho que eu tive aqui, e depois eu cheguei 6 horas aqui, você entendeu? Eu falei assim, putz, eu tenho que falar com ele. Aí te chamei, que a gente tinha combinado de chamar, e ficou aquele sacrifício, eu não tomei minha sopa. Eu ia tomar minha sopa antes, agora é que eu vou tomar minha sopa, tá? Então. Um abração para você, um abração para todos aí que assistiu a gente, tá? Bom, meu celular e o WhatsApp é 945580995, tá? O pessoal me acha nele aí, qualquer coisa eu estou à disposição aqui. Uma coisa importante aí só para encerrar, tá? Apesar de eu ser juiz de canto, muitas vezes as pessoas mandam canto e falam, avalia. Eu não gosto de avaliar isso mesmo porque a gente é proibido de fazer isso. Porque às vezes as pessoas utilizam disso para poder fazer negócio, qualquer coisa assim, tá? Então, sendo assim, de uma forma desproposital, tá? Querendo, tá? E se tiver paciência também comigo, porque às vezes a pessoa manda e quer que a gente comente alguma coisa, você entendeu? Idalécio, tu conseguiu salvar essa? A gente foi se distraindo aqui? Talvez sim. Ai, rapaz, eu fiquei preocupado. Não, a primeira foi Comida Leste 1.1 e a segunda Comida Leste 1.2, você pede aí, tá bom? Rapaz, eu falei, agora deu merda. Agora no final. Não, fiquei craque nisso agora, cara. Rapaz, vocês aprendem fácil. Show de bola, tá bom? Meu amigo, obrigado de coração mais uma vez aí. O final ali foi cortado. Sabe a consideração e o respeito que eu tenho pelo senhor mesmo, porque nunca me escondeu nada, sempre me falou tudo. E eu acho isso muito legal, sabe? E eu prometo que futuramente eu vou dar sequência nesse trabalho. Eu vou sempre compartilhar também, porque eu acho que a nossa massa ela tem que crescer e ela tem que evoluir, entendeu? Show de bola. Tamo Show junto. de bola. Obrigado, Deus te abençoe. Fica com Deus. Até uma próxima. Obrigado, até uma próxima. Tchau. Salve esse pedacinho aí também. Tá bom, valeu. Tchau.